Olá, tudo bem? Estamos aqui então para dar continuidade ao estudo sobre o trovadorismo. Você que viu o vídeo 1, né, observou ali que a gente tratou sobre a poesia lírica. E hoje, né, nessa aula, nessa videoaula, vamos tratar sobretudo a respeito da poesia satírica. Vamos falar também de outro assunto, né, que é o que são as novelas de cavalaria. Então vejam, vimos na videoaula 1 a respeito, né, sobre o trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário no então recente Reino de Portugal, lá no século XII, né, século XII. Né? Eu contei toda a história para vocês, então, muito bem. Vimos também que as produções literárias daquela época eram chamadas de cantigas. Por que cantigas? Porque havia um acompanhamento musical. O trovador ou o menestrel, né, que era quem, digamos assim, cantava, não apenas declamava ou cantava a cantiga, a trova, como também tinha um acompanhamento musical lá de um oboé, né, do que mais lá, um alaúde, esses instrumentos musicais. Vimos, então, por fim, as cantigas líricas. Aqui é o resuminho da aula anterior, né, da videoaula 1 sobre o trovadorismo. Nesta videoaula, então, vamos falar sobre as cantigas satíricas, né, só a zoeira mesmo, e as novelas de cavalaria. Foi o barulho do cavalo, tá? Não se assuste. Muito bem. Bom, lembrando, né, o contexto sócio-histórico, a Idade Média foi marcada pelo feudalismo, conforme expliquei, um sistema político e econômico que consistia numa relação de dependência rígida entre esse em aqui para escapar. Vamos até mudar a cor dele, viu? Mudar, ó, aqui, ó, escuro, aí ninguém mais vê aqui, ó. Né, rígida entre os senhores feudais, os suceranos e os servos, quer dizer, os vassalos. Do mesmo modo, tem relevo a religiosidade que apregoava o teocentrismo. Então, isso tudo a gente viu no vídeo 1. Caso você não tenha assistido, tá aí, né? Depois eu vou disponibilizar o link. Continuando. Bom, então agora nós vamos falar sobre cantigas satíricas. É sempre, né? A The zoeira never ends, não é isso? Então, nunca acaba, sempre tem uma zoeira, desde que o mundo é mundo, não é verdade? Então, mas no caso das cantigas satíricas, a ideia é revelar os vícios. Quer dizer, o que é um vício? Né? Não é vício em cigarro, vício em bebida, qualquer vício. Quer dizer, qualquer desvio de conduta moral da vida cortês portuguesa lá na Idade Média. Então, a corte. Ridicularizavam as pessoas, quer dizer, falam de escândalos, adultério, mexericos na corte. Aqui também fica meio estranho, né? Mexericos, né? Olha só o que não faz o computador com a gente, né? Mexericos, né? Que mexerico é ficar falando, fake news na corte. Falsa fé das pessoas, o cara fala que é católico, mas não é, né, da covardia de alguns cavaleiros, né, cavaleiro lá, vamos lutar pelos fracos e oprimidos, né, fala, vai na frente que eu já sei. Então, né, às vezes o camarada não queria lutar, não. Bom, então, falando especificamente sobre as cantigas satíricas, há dois tipos, a cantiga de escárnio, ó, escárnio, e mal dizer, né, escarnecer de alguém é falar mal. Então, a diferença é sutil, ó, bem sutil. Qual que é a diferença básica? Ambas servem para falar mal de alguém. Só que na cantiga de escárnio faz um ataque de modo indireto. O que é indireto? Não cita o nome da pessoa, não deixa assim de maneira explícita sobre quem está se falando. Enquanto a cantiga de maldizer é caracterizada pela crítica mais direta e agressiva a uma pessoa em particular. Às vezes dá até o nome do cidadão. Vamos ver aqui então exemplos? Olha aí. Aqui é uma cantiga de escárnio, ó, então a crítica é mais geral. Né? Vou mudar a cor aqui porque ninguém enxergou nada, nem eu. Ó, agora apaguei, pelo amor de Deus. Ó, bom, vamos apagar tudo aqui também. Isso. Agora ficou bonito. Vamos pegar aqui um verdinho, verde. Ah, verde deu. Meu senhor arcebispo, ando eu excomungado, quer dizer, foi expulso da igreja,
porque fiz lealdade, enganou-me o pecado. Soltar-te-ás, Senhor, e jurarei, mandado que seja traidor. Se traição fizesse, nunca vou lá diria, mas pois fiz lealdade, ver por Santa Maria, soltade-me, ai Senhor, e jurarei, mandado que seja traidor. Então aqui ele está falando que ele foi expulso da igreja, mas por ele ter sido leal. Se ele tivesse sido um traíra, talvez ele não tivesse sido expulso. Então ele foi leal a alguém, quer dizer, alguém induziu a ele a cometer um pecado, um vício, mas ele não fala o nome. Ele está pedindo para o arcebispo, dar um jeito nessa situação, tá? Agora aqui nós já temos uma cantiga de mal dizer, ó. Então, inclusive dá até o nome do homem, ó, Roi Queimado. Roi Queimado, hein? Isso aqui que ele queimou. Bom, Roi Queimado morreu com amor em seus cantares por Santa Maria, por da dona que bem queria, e por se meter por mais trovador, porque ela não quis bem fazer, fazes em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Bom, aqui é uma brincadeira, né? Está em galego-português, é claro que é mais complicado entender, mas ele está dizendo que o Roi Queimado fez uma cantiga de amor para uma mulher, para uma dona, uma senhora. E ele disse que se ela não o quisesse, ele iria morrer. Né? Só que interessante, né? A mulher não quis saber dele, de repente ele estava vivo, então ele faz uma brincadeira, inclusive, né? Olha aqui, ó, com a ideia de ressuscitar após o terceiro dia. Então, o cara apareceu, sabe que ele ressuscitou? É Jesus Cristo. Né? Claro que ele não está criticando a igreja, ele está falando mal, brincando aí com o Roi Queimado. E continua. Isto fez por essa senhora, ele fez, quer dizer, essa cantiga para a senhora dele, que quer gran bem e mais vos andiria, porque cuida que faz maestria e nos cantares que faz a sabor. De morrer e desde da viver, olha só, né, galego português é complicado, né? Não. Isto faz ele que show pode fazer, mas outro homem perrem não faria. Bom, então ele continua, ele fala, ó, o camarada, porque aquilo que eu disse, inclusive, na aula 1, muitas vezes o poeta, o trovador, se coloca numa posição inferior à mulher, mas ele não é necessariamente inferior, é mais um aspecto literário. Então, aqui, o Piero Garcia Burgalês está falando desse Roi Queimado, dizendo, o cara mentiu, né? É mentiroso, né? Miguel, né? Bom, então essas são as cantigas satíricas. Vamos falar um pouquinho sobre a prosa da época. O que é a prosa? A prosa é o texto em prosa, não é isso? Não tem texto em verso, não tem texto em prosa. Então, aqui é a prosa. Em Portugal, a prosa surge no século XIII, 1200 e pouco. E aí é um detalhe importante, né? A prosa sempre foi considerada, sempre que eu digo, nessa época, aí na Idade Média, na Idade Moderna, como um gênero literário inferior. Mas, de qualquer modo, foram produzidos alguns textos em prosa. Claro que algumas dessas, que eu vou falar aqui, novelas de cavalaria, foram também escritas em verso, tá? Então, são as novelas de cavalaria, traduzidas, sobretudo, do francês e do inglês. Então, não há um autor, assim, pelo menos não conhecido, português que tenha criado essas histórias. Elas provieram da tradição britânica e da tradição provençal, quer dizer, francesa. Tá? Então, elas ilustram uma importante característica do mundo medieval, que é o teocentrismo. Por quê? Porque o cavaleiro ele sempre deve lutar pela igreja, então ir lá até a Terra Santa, libertar a Terra Santa dos sarracenos, por exemplo, né? Lutar pelo seu rei e lutar pela sua dama, pela mulherzinha lá, namoradinha. Às vezes não era nem namoradinha, né? Mas vou lutar por você, né? Então, aí lutava. Ou não, fugia, né? Muito bem. E aí, dentro das novelas de cavalaria, há 3 ciclos temáticos principais, tá? Tem um ciclo espanhol, eu não pus aqui, que é o ciclo Amadís de Gaula, mas, porque é espanhol, né? Em Portugal, eram mais comuns esses 3 ciclos que eu vou citar agora, ó. Ciclo arturiano ou bretão, né? Narram-se histórias em torno do rei Arthur, que é lá
lá do século VI, os Cavaleiros da Távola Redonda. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor, mas só para entender, né, o rei Arthur há uma série de lendas em torno dele, a gente não sabe certinho se ele existiu ou não existiu. O fato é que ele é aquele que retirou a espada, a Excalibur da pedra e foi coroado o primeiro rei da Bretanha, da Grã-Bretanha, né? Não era Grã ainda, né? Só era Bretanha, tá? Ciclo carolíngio. Então, narram as histórias em torno do rei Carlos Magno da França, Carlos o Grande. Magno aqui significa grande. E aí, um dos cavaleiros mais famosos, né, era o sobrinho dele, o Rolando. Rolando as pedras, né, Rolling Stones, né, mais ou menos isso. Então, era o Rolando. Então, para você que assistiu a primeira aula, deve se lembrar que eu disse, olha, né, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica no século VIII e começaram a expansão pela Europa. Porém, o Carlos Magno impediu essa expansão. Então, ali onde hoje é a França, a Alemanha, a Áustria, tudo pertencia ao reino do Carlos Magno. E ele ficou muito famoso por ter impedido o avanço muçulmano sobre a Europa. Há várias histórias em torno dele, né? E são as canções de gestas. Então, aqui no ciclo carolíngio, a gente tem vários poemas, não apenas textos em prosa. E ainda há o ciclo clássico, que retomam histórias em torno de heróis do mundo greco-romano, diante de Cristo, da época de Cristo. Um exemplo é o Alexandre, outro grande, não, ou grande, né, lá do século IV a.C., ano 300 e pouco. O Alexandre, inclusive, foi discípulo do Aristóteles, né, o filósofo grego. Tá bem? E aí conquistou vários territórios, ali na própria Grécia, né, onde hoje é a Grécia, no Oriente Médio, no norte da África, o continente africano e por aí vai. Então há várias histórias em torno dele. Bom, então eu queria só chamar a atenção de vocês para a história em torno do rei Arthur, que é a demanda do santo grau, né, o grau, quer dizer, o cálice sagrado de Cristo, segundo a tradição. Dessas novelas, as que fazem sucesso ainda hoje, agora, já nesse momento, e mexem com o nosso imaginário, são as em torno do rei Arthur e a busca do santo grau. Há vários livros, vários filmes, várias histórias, né, que retomam essa tradição. São diversos livros, filmes, olha, que tratam do tema ou retomam tais narrativas. Aqui eu selecionei algumas. Por exemplo, esse aqui, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, é um livro, né, digamos assim, mais fiel à história das novelas de cavalaria daquela época. Aqui é o King Arthur, Arthur. Esse é um filme mais recente, de 2017, dá uma viajada, o filme dá uma viajada, mas, de qualquer modo, segue a ideia da Excalibur, né, da espada sagrada aí, que foi retirada. O Código da Vinci, um livro de 2000 e alguma coisa, que tem como base também a busca do grau, só que aí, né, subverte um pouco a história. O Jovem Templário, né, um livro recente também, olha aí o subtítulo, O Guardião do Grau, então contando histórias de como que os cavaleiros templários encontraram o grau e se tornaram os defensores, né, do grau, do cálice sagrado de Cristo. E aqui a gente tem uma imagem, né, na verdade, uma imagem medieval mesmo, né, do rei Arthur segurando a Excalibur aqui e tal, né? Bom, só para entender rapidamente, né, não vou entrar em muitos detalhes, mas é assim, como eu disse, o Império Romano ruiu no século V, comecinho do século VI, 500 e pouco, por 500 aí só para pôr um número. E aí o rei Arthur, né, se tornou o sucessor de Roma, né, pela tradição, então ele seria, enfim, a Excalibur representaria a sucessão, né, do Império Romano. Quem a partir de agora vai ser o rei da Bretanha? Então, quem retirar a espada, né, da pedra, a Excalibur da pedra. Então, muitos tentaram e ele, né, dentro de uma visão cristã, de uma visão religiosa, foi ungido pelo Senhor, ungido por Deus,
para retirar a espada, e é isso ele obteve, então, o direito de se tornar rei. Mas como ele era um comum, uma pessoa, digamos assim, comum, ele não virou as costas para os seus amigos, os cavaleiros, e lá, por isso que se criou a tradição dos cavaleiros da távola redonda. Távola é uma mesa. Quando a gente senta numa mesa retangular, sempre há alguém na ponta. Essa pessoa que está na ponta tende a ser o principal. Então, ao sentarem né, volta, né, em volta de uma mesa redonda, portanto, dá a ideia de que não há centro, não há uma pessoa central. Então, eles são iguais. E aí, daí surgiram várias histórias, né, do rei Arthur, né, os cavaleiros como Percival, entre outros. Então, vale a pena conhecer um pouco mais. Bom, para a gente finalizar a aula, além das novelas de cavalaria, outros textos paraliterários, não é bem literatura, né? Mas que a gente acaba falando um pouquinho e que foram escritos no período medieval, são os cronicões, não é? Que eram livros de crônicas que deram origem ao início da historiografia portuguesa, a sequência da história da literatura portuguesa é o humanismo. E o humanismo começa com o Fernão Lopes. O Fernão Lopes é um historiador, escreveu crônicas sobre os reis de Portugal. Então ele mudou um pouco o modo de escrever esses cronicões e por isso ele está inserido num outro momento. Mas para quem já ouviu falar do Fernão Lopes, então cronicões são isso, são as crônicas, ou seja, o registro daquilo que acontecia em Portugal, por exemplo. As geografias que falam sobre a vida dos santos, então, dentro daquela perspectiva teocêntrica medieval. E, finalmente, os livros de linhagem nobiliários. O que são esses livros de linhagem? São os livros que fazem, digamos assim, a árvore genealógica. Então, há relações de nome, geralmente de fidalgos, né? Fidalgos são nobres, com a intenção de estabelecer graus de parentesco, a fim de evitar casamentos entre parentes próximos, né? Porque o registro, é claro, não era assim tão preciso como hoje, os cartórios e tal, e dirimir dúvidas no caso de heranças, também saber quem, né, mandava mais, quem mandava menos, enfim. Então, aqui tem uma imagem, né, com esse livro de linhagens. Olha só como é que eles desenhavam as letras e tudo mais, né? Olha, Rei Dom Sancho, né? Quer dizer, não dá nem para ler direito porque está um pouco apagado. Então aqui é o nobiliário da Espanha do Conde Dom Pedro, certo? Então com isso a gente finaliza aqui essa videoaula, né? E espero que tenham pelo menos compreendido um pouco. É claro que não dá para a gente explorar muito, porque também fica cansativo, não é isso? Mas é isso aí. Muito bem, então finalizamos a nossa querida videoaula. Tchau!